Olha quem resolveu aparecer aqui do nada. Oi, gente! Estou aparecendo aqui para falar do livro O Verão de 80, da Marguerite Duras, publicado pela editora Relicário, com tradução da Adriana Lisboa. Esse ano de 2024 eu consegui uma parceria com a editora Relicário, fiquei muito feliz porque é uma editora que eu já tinha livros na minha estante, que eu já gostava muito de acompanhar os lançamentos. E um dos livros que eu solicitei foi este aqui, que é um livro de crônicas da Marguerite Duras, justamente porque eu estava muito curiosa para saber, para conhecer essa faceta da Marguerite cronista. Eu já li O Amante, da mesma autora, e o livro Escrever, que eu amo de paixão esse livro. Escrever também é publicado pela Relicário. O Amante é um romance, é o mais conhecido da Marguerite Duras, e Escrever é um livro, como o próprio título diz, que tem textos, ensaios sobre a escrita, sobre o fazer literário. Então, já conhecendo um pouco do estilo da Marguerite Duras, agora lendo as crônicas dela, foi muito interessante ver essa fusão da Marguerite ficcionalista, ensaísta e cronista. Marguerite começou a escrever essas crônicas, como diz o título, no verão dos anos 80, por solicitação do editor do jornal Libération. E de início, o editor, que se chamava Serge Julie, pediu que ela escrevesse todos os dias durante um ano. Ela falou que seria impossível, mas que ela poderia fazer durante 3 meses, não todos os dias. Eu não tinha nada para fazer naquele verão e quase cedi. E depois não, tive medo. Sempre aquele mesmo pânico de não dispor dos meus dias inteiros abertos ao nada. Disse, não, uma vez por semana, e as notícias que eu quisesse. Esse trecho que eu acabei de ler, ele tá logo aqui no início do livro, um pouco antes da primeira crônica, em que a Marguerite Duras vai contextualizar como que ela começou a escrever essas crônicas, e como eu falei, ela escreveu uma crônica por semana durante 3 meses, que seria esse período do verão, e sobre o que ela quisesse. Eu leio pouquíssimas crônicas, mas pelo que eu entendo, eu vejo esse estilo dessa forma. Por exemplo, ele não é uma matéria jornalística, ele não vai se deter aos fatos necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. Ele não vai ter aquele compromisso jornalístico com a verdade, com os fatos, com entregar estatísticas sobre aquele assunto. É a partir daquele assunto fisga o escritor, a escritora de alguma forma, e a pessoa começa a escrever a partir daquilo, com aquilo. Me corrijam se eu estiver errada, as pessoas que virem esse vídeo, mas eu entendo as crônicas assim. Nesse livro de crônicas da Marguerite Duras, é um pouco isso que ela faz. A gente, então, tem um conhecimento vago a partir das crônicas sobre o que estava acontecendo na França, na Europa, nesse período, mas não é o compromisso da Marguerite realmente informar os detalhes do que estava acontecendo. Ela vai pincelar, às vezes, alguma opinião sobre a guerra, sobre as relações políticas, mas o foco dela não é a informação completa sobre aquele assunto. É a partir disso o que ela quer escrever sobre a vida, sobre o mundo, as reflexões que esse assunto faz com que ela tenha. E quando eu falo que ela mistura a ficção, é porque uma coisa interessante nas 10 crônicas que tem aqui é que ela começa a criar uma história que eu não sei se é uma história totalmente fictícia, eu não sei se é algo que ela começou a observar essas duas pessoas e inventou uma história na cabeça dela, mas ela, em algum momento aqui nessas crônicas, ela insere uma personagem que é uma jovem monitora que está numa excursão escolar, numa viagem escolar. Ela fala como se ela estivesse observando essa jovem na praia
e começa a criar uma ideia, uma história na cabeça dela que essa jovem tá passando, porque em algum momento realmente parece uma personagem, ela entra dentro da mente dessa jovem, então eu imagino que seja uma criação, uma ficcionalização da relação dessa jovem monitora com a criança, um dos alunos da escola. Só que eu comecei um parêntese aqui, apesar de ser muito fã da Marguerite Duras, da escrita dela, principalmente sobre o livro Escrever, eu fiquei muito incomodada, porque eu não sei se eu entendi direito, né? Mas eu achei uma relação muito estranha, sabe? Beirando uma situação ali de pedofilia. Ela começa a falar de forma muito confusa, assim, porque o estilo da Marguerite é esse mesmo, né? Uma escrita bem poética, que você às vezes não sabe se é pensamento, se é fato na história, de um sentimento que essa jovem tem por essa criança, como se fosse um sentimento de uma vontade de ter uma relação amorosa, mas que a jovem tem noção de que é proibido, de que não pode, só que fica no ar, assim, não acontece nada, mas de vez em quando ela fala sobre esse sentimento dessa jovem com relação a essa criança. E aí toda vez que ela falava, que ela trazia essa jovem e essa criança na história, eu ficava muito incomodada. E eu ficava querendo chegar ao final da última crônica para entender qual era o sentido disso. Mas é essa mistura que ela faz. Ela começa falando sobre o mar, aí ela começa falando aí depois ela vai falar da guerra, aí depois ela vai falar de alguma figura política, aí depois ela traz essa jovem, aí depois ela fala da praia, da natureza. Então, são crônicas bem assim, que parecem um fluxo de consciência, que falam do político, falam do mundo, mas que ela mistura bastante com essa linguagem poética muito forte, muito bonita da Marguerite e essa história dessa jovem com essa criança. O interessante que eu fui notando é que todos os começos das crônicas, acho que a maioria, ela começa a partir de uma observação da natureza. Ela começa: o verão está aí, indubitável, faz calor. Então ela começa a partir do clima. Outra, ela começa a partir da tempestade. Teve uma noite de tempestade e ela começa a crônica falando sobre isso. Aí em outra ela começa falando sobre a névoa, sobre o céu. Às vezes é difícil você ler uma crônica porque ela vai falar muito de um tempo específico e, como eu falei, não tem a necessidade de explicar, não é uma matéria jornalística, então surge a necessidade de você ir pesquisar guerra no Irã nos anos 80, o que ela tá falando, para entender sobre o que ela tá falando. Mas ler Marguerite Duras é sempre uma delícia, assim, né? Um deleite mesmo. Por essa forma poética, por como ela consegue se envolver com os elementos da natureza para falar da nossa humanidade, para falar da vida. E como que ela vai passeando por todos esses lugares, da ficção, da poesia, da crônica, num texto só, que é um fluxo, né, muito livre e fluido. Às vezes, você precisa só se deixar ir. Então, teve um momento que eu tentei não ficar entendendo tudo. Eu apenas me deixei ir pela escrita da Marguerite. Eu acho que essa é a experiência que Verão de 80 traz. É um livro que eu recomendo para experimentar essa prosa da Marguerite cronista. Tem esse detalhe, que talvez, se vocês lerem, vão estranhar também, dessa relação que eu não consigo entender muito bem dessa monitora com essa criança. Quero reler no futuro, com outras interpretações, lendo outros artigos sobre isso, para tentar entender o que ela estava querendo dizer, se é que é possível.
E é isso, agradeço a Relicário pelo envio. Tem outros livros da editora que eu quero trazer pra cá ou pro meu perfil no Instagram. Agradeço você que assistiu o vídeo e até o próximo.